Há milênios, acredita-se que nossos vizinhos cósmicos no universo enviam mensagens a serem decodificadas. De estruturas místicas a enormes desenhos gravados na superfície do nosso planeta, nós tentamos compreender os símbolos enviados de outros mundos. Mas agora, pela primeira vez na história, uma mensagem extraterrestre foi recebida e decifrada. A informação é revolucionária. Nós podemos ter encontrado a resposta. 32 anos atrás, dois homens fizeram contato com uma nave desconhecida que transmitiu uma mensagem de um mundo distante. Nós vamos revelar o que ela diz e mudar a forma como encaramos encontros com OVNIs. Tudo que as pessoas acreditavam saber sobre OVNIs nas últimas décadas pode estar errado. Junte-se a nós para desvendar os segredos de um código enviado por alienígenas. Há um esforço global em andamento. Arquivos secretos escondidos do público por décadas, detalhando cada encontro com extraterrestres, agora vem a público. Estamos prestes a revelar a verdade sobre esses documentos confidenciais. Descobrir o que o governo não quer que você saiba. Este é o Alienígenas, expondo os maiores segredos do planeta Terra. Nenhuma evidência de vida extraterrestre é mais cobiçada do que uma mensagem de outro mundo. As pessoas já viram OVNIs, elas já viram até extraterrestres. Mas a comunicação com um extraterrestre seria a chave para desvendar os segredos da vida no universo. Mas um incidente histórico se destaca em relação aos demais em termos de provas de tal comunicação. O ano é 1980. Em plena Guerra Fria, o mundo inteiro aguarda ansioso. A possibilidade de aniquilação nuclear criada por um conflito entre os Estados Unidos e a União Soviética chega ao auge. Era dezembro de 1980, um período de tensão internacional extraordinária. O Ronald Reagan foi eleito presidente e Margaret Thatcher estava no poder no Reino Unido. Aquele era um período em que a Guerra Fria estava degelando e existia o risco de se tornar bem quente. Preparando-se para um contra-ataque, as tropas americanas ocupam a base Bentwaters da Força Aérea Britânica nos arredores da floresta de Rendlesham, na Inglaterra. Por volta das 3 da manhã de 26 de dezembro, o radar detecta o sinal de um objeto desconhecido na floresta próxima à base. Os sentinelas notam algo estranho acima das árvores. Eles viram luzes não identificadas na floresta do portão de Bentwaters. O radar indicava que podia ser um acidente aéreo. Entre os soldados que veem as luzes estão o soldado John Burroughs e o sargento Jim Penniston. Eles logo formam uma equipe e são enviados à floresta para investigar. O que eles encontram após entrar na mata não é uma aeronave acidentada. Quando eu saí do veículo, eu senti eletricidade estática no ar. As coisas não estavam normais. Àquela altura, nós olhamos um para o outro e percebemos que tinha alguma coisa errada acontecendo. Acima das árvores, os dois homens veem a silhueta de uma aeronave triangular descendo até o solo da floresta. O ar em torno do objeto estava eletrificado. Dava para sentir na nossa pele, nas nossas roupas. Naquele momento eu entendi que não era um acidente aéreo. Percebi que era um objeto voador não identificado. Imediatamente o sargento Penniston pega seu caderno para registrar os detalhes da nave. Seus rascunhos mostram um objeto com quase 3 metros de cada lado e quase 1,80 m de altura, com símbolos misteriosos gravados nas laterais. Uma das coisas que diferencia um incidente de Rendlesham de quase qualquer outro caso que envolva OVNIs é que não foram só luzes no céu. Foi um OVNI pousado. O John Burroughs e o Jim Penniston chegaram extremamente perto do objeto. Ele aterrissou em uma pequena clareira da floresta e o Jim Penniston alega ter chegado tão perto que foi capaz de esticar o braço e tocá-lo. Eu passei a minha mão sobre toda a fileira inferior de símbolos. E eu sentia passar do metal liso para uma textura de lixa ao tocar cada um deles. Então, acontece algo que mudaria a vida de James para sempre. Entre os símbolos havia um maior do que os outros e eu decidi encostar nele.
Quando toquei nele, houve uma explosão de luz branca. E eu não vi nada. Eu fiquei cego. Eu só via uns e zeros piscando na tela da minha mente. Os números ficam gravados em sua memória. Eles são parte de um código extraterrestre. Acho que eu estava apavorado. De alguma forma, eu consegui puxar a minha mão e aquilo parou. A nave começou a se mexer e sumiu num piscar de olhos. A seguir, os dois homens que avistaram a nave na floresta de Rendlesham revelam um segredo chocante sobre sua experiência naquela noite. E a busca pela verdade revela gravações reais de um dos contatos imediatos mais impressionantes de todos os tempos. Na noite de 26 de dezembro de 1980, o sargento Jim Penniston e o soldado John Burroughs têm um contato imediato nas profundezas da floresta de Rendlesham, na Inglaterra. O encontro com uma nave extraterrestre deixa Penniston abalado, assim como a visão deixada por ela. Mas ao relatar sua experiência, ele tem uma grande surpresa. A lembrança de John Burroughs do evento é totalmente diferente. Eu não me lembro de ver o John dar a volta na nave. Eu não me lembro de ele ter tocado na nave. Eu me lembro claramente de ele ter chegado perto de alguma coisa e de repente ele decolou e disparou rumo ao litoral. Mas o detalhe mais intrigante é que há uma diferença de horário em seus relógios sincronizados. Quase 45 minutos. O que nós encontramos afetou a nossa memória. Em algum momento, a eletricidade estática ou o que quer que fosse pode ter afetado a nossa memória ou pode ter afetado o que nós vimos. Quando John Burroughs e o Jim Penniston voltaram para a base, tinha-se passado mais tempo do que eles acreditavam. Mais do que isso, havia uma discrepância em seus relógios de pulso. O tempo parecia não apenas ter voado, como passado a velocidade diferentes para eles. Isso nos coloca em um território incomum. Mas quando conversamos com o John e o Jim e com pessoas que investigaram o caso, começaram a surgir ideias extraordinárias. Ideias sobre viagem no tempo. A nave teria alterado a percepção de tempo dos soldados ou o tempo em si? A busca por respostas leva Burroughs de volta à floresta e revela evidências que desafiam a própria lógica. Arquivo confidencial. A gravação de Charles Holt. Na noite seguinte, John Burroughs se encontra com o comandante interino da base, Charles Holt, para reexaminar o local do encontro. Eles vasculham a área da suposta aparição e medem a radiação das árvores vizinhas. Bom, quando eu me encontrei com o Coronel Hall, uma das coisas que ele me disse foi que toda a comunicação via rádio daquela noite estava sendo gravada pelo posto de comando. Em vez de só pulsar, detectando a radiação, a agulha pulou para o outro lado do medidor. Mas o rumo da investigação muda subitamente quando um soldado da equipe do Coronel Holt nota algo especialmente incomum. Uma luz brilhante à distância. There it is. Hey, I see it too. What is it? We don't know, sir. So can I get some? Yeah, it's a strange, small red light. Looks to be maybe a quarter to half mile, maybe further out. I'm gonna switch off it. The light is gone now. It was approximately 120 degrees from the site. Is it back again? Yes, sir. Não há dúvidas de que é genuíno e é extraordinário. Dá para ouvir a tensão e o medo na voz dos homens conforme o OVNI se aproxima. Uma hora dá para ouvir o OVNI chegando mais perto. I saw a yellow tinge in it too. Weird. It appears to be maybe moving a little bit this way. It's brighter than it has been. Yellow? It's coming this way. It is definitely coming this way. Pieces of it are shooting off. There is no doubt about it. This is weird.
O objeto explodiu em uma luz branca e disparou rumo à costa. O coronel Holt ficou pensando a respeito e disse: foi uma comunicação? Foi um aviso? O que foi isso? Em 13 de janeiro de 1981, o coronel Holt escreve um memorando ao Ministério da Defesa do Reino Unido sobre o incidente. Ele confirma que o objeto encontrado por Peniston e Burroughs na noite anterior não foi fruto da imaginação deles, mas um fenômeno real também testemunhado por Holt e sua equipe. Duas evidências cruciais que comprovam o incidente de Rendlesham são o memorando do Holt e a gravação. Mas o que nós descobrimos anos depois foi uma evidência ainda mais importante: o código que o Peniston recebeu ao tocar a nave. Mas naquela época, ele manteve o código em segredo. Eu não conseguia dormir. Aqueles 1s e 0s ficavam piscando. E quando eu peguei de novo o caderno para olhar os símbolos que eu tinha desenhado, eu comecei a escrever. E depois de completar 16 páginas, eu me senti ótimo. Mas eu não contei para ninguém porque parecia loucura. Então eu fiquei quieto. Em outras palavras, quando ele tocou a nave, ele sentiu um choque e, de alguma forma, a informação foi transferida para ele. E ele se esqueceu, talvez tenha bloqueado a memória ou achado que não era importante. Veja, só mais de 30 anos depois, ele foi se dar conta de que tinha algo absolutamente vital em sua memória. A seguir, vamos revelar o significado por trás do código no caderno de Peniston e desvendar a identidade chocante dos seres que o enviaram para nós. O sargento da Força Aérea aposentado Jim Peniston guarda um segredo por anos. 16 páginas de 1s e 0s que ele recebeu em uma visão comunicadas por uma nave extraterrestre na floresta de Rendlesham. Por 30 anos, as páginas permanecem escondidas até um encontro casual com o seu colega John Burroughs em 2010. Nós abrimos o caderno e ele chegou numa página cheia de 1s e 0s. Eu dei uma olhada e falei: isso é código binário. É um código importante porque é a base da comunicação digital. Em 1974, Carl Sagan e vários outros cientistas transmitiram uma mensagem na frequência de 2.380 MHz com uma potência de 1.000 kW em direção ao espaço. Quando a mensagem de Arecibo foi enviada aos céus, ela era, na época, a mensagem mais potente já enviada. A mensagem foi enviada em forma de código digital, longas sequências de 0s e 1s. Um tipo de comunicação conhecido como código binário. A forma mais fácil de entender o código binário é pensar nele como código Morse. O código Morse tem pontos e traços. O binário tem 1s e 0s. Juntando 8 dígitos, nós temos um byte de dados. Quando nós decidimos enviar uma mensagem ao espaço na esperança de fazer contato com uma civilização extraterrestre, o código binário foi escolhido por cientistas por ser um tipo de linguagem universal. Se qualquer raça inteligente no universo dominasse a ciência, o código binário seria o mais fácil de ser decifrado. Então, quando enviamos a mensagem de Arecibo ao espaço, demos detalhes sobre a nossa localização no universo, sobre o DNA humano e alguns outros detalhes sobre quem nós somos enquanto espécie. Se Peniston realmente recebeu uma mensagem alienígena e conseguiu decifrá-la, eu acho que essa mensagem sozinha pode mudar a humanidade. Arquivo confidencial. O código alienígena. Em 2012, eu recebi 6 páginas do caderno de Jim Peniston. Elas tinham código binário e pediram para eu checar se tinha uma mensagem. Nick Sisk foi contratado para analisar as 6 primeiras páginas do código de Peniston e determinar se elas tinham algum significado. Eu duvidava que fosse encontrar qualquer coisa naquelas anotações em código binário, mas eu digitei os 1s e 0s no meu computador e passei pelo meu tradutor. Eu fiquei chocado ao descobrir uma mensagem curta. Nela dizia exploração da humanidade. Tinha o que pareciam ser coordenadas de latitude e longitude. E no fim, contínua para avanço planetário. Quando eu vi a mensagem, eu senti um calafrio na espinha. Eu juro que não esperava encontrar absolutamente nada no código. E lá estava uma mensagem que podia ter vindo de extraterrestres tentando se comunicar conosco. Exploração da humanidade para avanço planetário.
a mensagem pode ser uma instrução ou talvez até um alerta. Uma possibilidade que os números do código tornam ainda mais intrigante. Tem número certo de dígitos, a latitude e longitude indicando algum ponto no planeta Terra. E quando localizadas em um mapa, as coordenadas apontam para um local improvável, próximo à costa da Irlanda. Uma ilha fantasma conhecida como High Brasil. High Brasil pode ser considerada a Atlântida celta. É uma espécie de ilha perdida, um país mítico, digamos assim, que teria abrigado uma civilização avançada. De acordo com as lendas, aqueles que viram High Brasil descrevem o lar de uma civilização rica e muito avançada, cuja arquitetura consistia em torres douradas e domos majestosos. Até que, subitamente, no fim do século XIX, a ilha literalmente desapareceu do mapa. Mas nas páginas seguintes, a análise revela outras coordenadas de locais em todo o mundo. O código binário mostra claramente coordenadas por todo o mundo. E essas coordenadas apontam para o sudoeste dos Estados Unidos, em Sedona, América Central, América do Sul, Grécia, Egito e um local na China. Muitos especulam que a mensagem esteja indicando locais de origem de ancestrais alienígenas no planeta Terra. Mas a história vai além do que fomos levados a acreditar. Muita gente acredita que esse código binário pode ser a prova cabal que confirma não só o mistério da floresta de Rendlesham, como também todo o mistério das aparições de OVNIs. Mas para entender totalmente a mensagem é preciso responder a uma pergunta: quem a enviou à raça humana? E talvez a revelação mais chocante do evento de Rendlesham seja que Jim Penniston acredita ter a resposta. Porque uma raça que viajou milhares de anos-luz brincaria de esconde-esconde com a gente e passaria uma mensagem em código. Por que ela estaria em inglês? Por que a nave teria desenhos como uma aeronave americana? Existem milhares de perguntas como estas. Isso não parece extraterrestre. Aquilo não era um OVNI. O que eu vi foi um veículo nosso, um veículo do futuro. Talvez o código alienígena seja uma mensagem da nossa própria espécie. Se Jim Penniston estiver certo, a verdadeira mensagem do código é uma garantia de que a humanidade sobreviverá por muitos séculos. E a revelação chocante de que todos os relatos de OVNIs no planeta Terra podem ser um vislumbre do nosso futuro.